Pessoal, vamos lá. Agora a gente vai começar uma das partes mais emocionantes, vivas e felizes do curso, que é a implementação de controles. Então a gente vai ter controle remoto da TV Sony, da LG e vários outros. Vamos lá. Vamos aqui na S38. Plim. Deixa eu tirar esse programinha aqui, que não vamos usar ele. Estamos aqui na nossa S38. Vamos aqui em Environment, Examples. E aqui nós temos alguns examples. Bacana, olha que legal. Temos exemplos de programa ABAP. Vamos dar uma olhadinha? Olha que bacana. ABAP Hello World. Hello World. Blá 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 blá. Call screen sem executar. Olha. Bacana. Então aqui a gente tem um programinha bem bacana. E aqui tem vários outros programinhas que a SAP fez para... Olha que bacana. Ele entra aqui no próprio site da SAP. Legal. Bacana? Gostaram? Mas não é isso que eu quero mostrar. Vamos sair daqui. O que mais que tem? Exemplos de ergonomia. Então aqui ele tem vários objetos que a gente tem na tela, certo? Tudo isso aqui a gente já viu. Tudo isso aqui a gente já sabe fazer. Alvgrid. Ah, aqui é legal, hein? Collapse Area. Isso aqui é muito bonitinho. Olha que fofura. A gente não fez ainda, mas faremos. Alvgrid aqui, ó. Que bonitinho. Table Control. Já vimos. Tab Strip também. Telinhas fofas. Aqui, tá vendo? Olha que bonitinho. Então aqui tem várias coisinhas que é legal vocês darem uma... Ah, isso aqui, ó. Mensagens. Então, sucesso. Warning. Error. Information. E Abend. Aqui, ó. Mensagens grandes. Olha o tamanho da mensagem que ele conseguiu fazer. E Dialog Box, que ele manda o textinho assim. Múltiplas mensagens. Não apareceu nada. Process Indicator também não apareceu. Prompts. Tá vendo? Tem vários exemplos aqui que dá para ter uma ideia do que dá para fazer. Ó, do estrago que dá para fazer. Input. Legal? Então, tchau. Não é isso aqui que a gente quer ainda. Environment, Example. Performance, Example, a gente já deu uma olhadinha, que são aquela relação de selects e tal, de read table. Isso aqui a gente vai mexer depois também, mas a gente já viu bastante. E o último, exemplos de controle. O que são controles? Controles é isso aqui. Tá vendo esse objeto aqui, ó, que a gente muda a extensão dele? Estes carinhas aqui, como este aqui também, eles são denominados controles. E eles são objetos que a gente usa na tela e que a gente pode fazer muita coisa. Então aqui, olha que bacana. Vamos dar uma olhadinha nesses controles aqui, ó. Nós temos controle para mexer no browser. Vamos ver. Ah, que bacana. Então, uma vez eu estava num cliente e o cliente tinha a internet trancada. Aí eu entrei aqui, exatamente onde eu tô, e vi meu e-mail. Hehe, não é legal? O cara não tinha trancado essa autorização aqui. Olha.
Voltar. Vamos aqui, ó. Processamento de evento. Tem uma página HTML que tem, ó que bacana. Ele pegou o evento do botão aqui, tá vendo? Tchau. Sei lá o que quer dizer isso. Vou entrar na Firefox. Muito bom esse site, esse programa, hein? Vamos entrar aqui. Ó, ele vai dar uma desconfigurada aqui. Nossa, que grande. Olha quanta gente bonita aqui, ó. Então, ele acaba dando desconfigurada aqui. Olha quanta gente fofa. Vamos ver o que dá pra rodar. Dá pra rodar os dois vídeos. O vídeo do YouTube roda e olha, os dois rodam. Que fofura. Tá vendo? Então, ele dá uma desconfigurada aqui mesmo porque ele não tem ele não é exatamente o mesmo browser que a gente usa, por exemplo, do Google Chrome. Ele tem algumas limitações, mas dá pra fazer muita coisa. Beleza. Então, esse é o controle que se chama HTML GIF Viewer, alguma coisa assim. Beleza. Controles de picture. Vamos ver aqui. Screen Display. Então, ó, a gente tem um controle aqui. Ele põe umas coisas, faz um negócio esquisito aqui, ó. Tá vendo? Ele mostra como brincar com esse carinha. Ícone. Ele pega uma imagem e transforma num ícone grande, ó. Meio chato isso aqui. Isso aqui é legal. Tá vendo? Ele pega uma imagem e coloca aqui. Meio bestinha, mas já dá pra imaginar o que a gente não consegue fazer. Containers. Cara, container é a coisa mais fofa que existe. Custom Container. Plim. O que é um Custom Container? A gente vai aprender. Para colocar esses controles aqui, nós precisamos, digamos, colocar ele em uma base. E essa base é conhecida como containers. Containers são os que contêm objetos de tela. Então, se a gente tem, por exemplo, esse objeto aqui, que é um alvo tree, tá vendo que é uma arvorezinha? Ele não consegue estar na tela só por ele. Ele precisa de um container para fixar ele na tela. Então, a gente tem alguns tipos de container. O Custom Container é um que a gente vai desenhar na própria tela. A gente vai mexer agora com isso. Nós temos o Docking Container, que é um container, que é esse aqui, ó, ele abre na lateral e empurra tudo que está na tela para cá. Nós temos o Split Container. Olha que legal. Então, aqui a gente cria os objetos e dá um split nele. Então, aqui pode ser dois LVs, um alvo tree e um LV. Legal? Nós temos o Easier Split Container, que é o mesmo de cima, só que um pouquinho mais fácil de usar. Nós temos o Dialog Box Container, que é um container de objeto que ele é um dialog, aqui, tá vendo? E você guarda ele aqui. Bacana? Então a gente tem esses 5 tipos de container. Legal? Outros controles. SAP List Tree. Olha que bonitinho. Cara, a primeira vez que eu vi isso aqui eu fiquei louco. Nossa, eu queria fazer de qualquer jeito. Eu conversava com os ABAPs que eu tinha como referência e os caras nunca tinham feito um alvo tree. Eu achava isso uma coisa muito louca, porque eles são muito bonitinhos. Então aqui tem, ó, outros eventos, tal. Só que bonitinho. Outra arvorinha. O que mais? Grid Controls. Grid são ALVs. Neste caso aqui, ó, esse ALV ele não é feito utilizando aquela função, mas sim feito passo a passo. E aí ele coloca aonde ele quer na tela o ALV. Fica muito melhor. Print Events.
blá blá blá, tá vendo? Ele coloca onde ele quer. Beleza. Drag and drop, isso aqui é coisa muito bacana. Olha que bonitinho. Tchau. Olha que fofo. Plim, plim. Então, imagina o que não dá pra fazer com esses bagulho aqui, mano. Context menu. Menu de contexto. Olha que legal. Isso aqui são menus de contexto na própria tela. Então a gente tem numa lista, certo? Nós temos aqui numa tela. Bacana. Nós temos em um controle. Deixa eu ver como é que funciona isso aqui. Meio estranho, mas são esses carinhas. Elementos de interface, table control, que nós já vimos. Drop down list, que nós já vimos. Esse aqui são aqueles eventos para campo que a gente já... Deixa eu ver aqui. Program. Que são aqueles eventos de tela que a gente pega e cria o nosso... Essa telinha de opções. Mais nada. Tab strip não tem. Beleza. Outras coisas que a gente tem. Integração com Office. Vamos ver aqui o que tem. Apresentação de documento. Olha que bacana. Olha que loucura. Ele abriu o Office aqui dentro. Meu, isso aqui é uma loucura louca. Então, ó, a gente consegue abrir o Office inteirinho aqui dentro. E aqui tem Excel, Word, um monte de coisa. O que mais? Tem alguns APIs aqui. Aqui é para Excel. Aqui é para... voltou aqui. E é isso. Legal? Então aqui a gente tem uma referência bem bacana de como funciona esses controles na SAP. Então vamos voltar e vamos começar o nosso primeiro ABAP Fox. Vamos colocar aqui controls underline controls 01 underline 2. Bacana? Vamos criar como report porque vai ficar um pouquinho mais rápido, mas depois a gente faz como módulo pool tipo AIM, né? Que seria esse carinha aqui, ó. Módulo pool. Vamos de programa executável mesmo. Controles. Vamos lá. Então, para utilizar controles, nós precisamos invariavelmente utilizar uma tela. Porém, nós não vamos começar a fazer exatamente assim. A gente vai começar a culturar vocês para orientação a objeto. Então, olha o que eu vou fazer. No exercício de módulo pool, no último que a gente fez, a gente viu que um programa módulo pool ele é dividido em includes, certo? Esse é um programa de... O que a gente está fazendo aqui é um report, não é um módulo pool, é um report que simula um módulo pool com as telas. A gente, para criar um módulo pool, tem que ir lá na C80 e ele cria vários includes. Vamos começar aqui, para ficar bacana, colocar includes também. Já vou dar uma dica para vocês. Quando a gente cria módulo pool, ele sugere um top. Se a gente deixar isso aqui,
ele vai tentar achar que esse report aqui é um módulo pool. E vai ficar dando alguns errinhos. Então, quando a gente está fazendo com o report, a gente coloca uma outra denominação para o include, onde vão ficar os objetos de declaração. Eu ponho deck aqui, ó, sem underline. Senão o standard ele fica tentando achar e dá uns errinhos, é bem chatinho. Vamos colocar um de class. E vamos colocar um de PBO PAI. Eu não sei se o tamanho dele, talvez. E de forms. Ó, eu vou criar todos, tá? Bacana. Então, eu criei todos esses includes. E agora, eu vou fazer o seguinte. Vou tirar aqui. Vou aqui na declaração. Vou declarar uma classe estática para gerenciamento dos eventos de tela. Então, vamos lá. Class. Bacana. Então, essa aqui é a definição da classe public section. E vamos declarar um método. Método estático é o class methods start. Vocês vão ver que bonitinho que vai ficar. Vamos voltar e vamos colocar aqui este carinha aqui. Acho que pode ficar aqui mesmo. Nesse carinha aqui, nós vamos colocar a implementação do método. Quer ver, ó? Para não ficar criando toda hora método, eu vou vir aqui. Template de código. Match. Eu não sei se é assim. Vamos colocar o cursor aqui. Eu vou salvar porque eu acho que ele tem aquele erro lá de só salvar na segunda. Ah, não, foi. Vamos tentar. Match. Olha que legal. E a gente coloca o método que é start. Bacana, hein? Então, aqui dentro a gente vai dar o call screen 0100. Vou ativar aqui. Então, no initialization, então, olha que bacana. Eu vou entrar aqui na hierarquia só para ativar tudo que a gente está criando aqui. Senão vai ficar algum pedaço sem ativar, ele vai dar erro. Então, olha que bacana. Olha que elegante. A gente, na inicialização, já chama um método estático, tá vendo? Ó? Sinal de igual. E o que esse método faz? Call screen 100. Bacana, né? Vamos criar a tela. Tela normal. Flow Logic. Aqui, vamos criar assim, ó. PBO 0100. PAI 0100. Vamos criar a primeira. Eu coloquei PBO e PAI no mesmo include, só para facilitar um pouquinho. Certo? Não precisa, nesse caso, criar um para cada um, porque não vão ser muitos objetos e vai só atrapalhar. Bom, beleza, criei os dois. Aqui eu vou dar o set pf status 0100. E aqui, como a gente sempre faz, case sai o com. Vou ativar tudo aqui. Pá.
Vamos ver se está funcionando. F8. Bacana. Olha que legal. Status está desaparecido, eu me ferrei. Por que será? Display. Ah, eu esqueci de criar o PF Status. Vou criar aqui, ó, tudo igual. Beleza, saí aqui, ativei tudo. Venho aqui na raiz e processo. Aqui que bacaninha. Então, ele já está funcionando de uma forma muito mais elegante, né? Então, o que a gente vai fazer neste programa? Nós vamos criar um ALV na tela e a gente vai fazer uma seleção. Só que em vez de a gente utilizar aquela função, nós vamos utilizar objeto. E qual que é a diferença? Que isso te dá um poder sobre a tua programação muito grande. Porque naquela função, ele abriu uma outra tela e você tinha que ir até outra tela e voltar para chegar na tela anterior. Agora, a gente vai fazer um relatório que você põe a seleção, ele não vai para outra tela, ele vai ficar na mesma tela e você vai exibir o ALV. Então vamos lá. O que a gente tem que fazer? Duas coisas. Vamos aqui na nossa tela. Nós vamos primeiro criar o Selection Screen para a gente incorporar nessa tela. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui na tela, vamos editar, Layout. Caraca, que demora. Lalala. Bacana, hein? Telinha fofa. Vamos abrir o máximo que der, ou depois a gente põe vamos sair aqui. Vamos colocar o máximo possível, só para a gente não ter problema. Layout. Bacana. Então, a primeira coisa é o seguinte. Vamos colocar aqui, ó, este cara que é uma Subscreen Area, que é a seleção. Certo? Vamos dar um duplo clique aqui e vamos colocar a opção de vertical e horizontal, a gente põe 1. Certo? Depois a gente vai conversar sobre esse scrollable aqui. Beleza. Então, essa aqui é uma sub-area que entra telas aqui dentro. É uma tela variável, né? A gente pode chamar qualquer tela aqui, inclusive telas de outro programa. Podemos chamar também. Aqui embaixo a gente vai colocar esse carinha com C aqui, ó. Custom Control. O Custom Control é um container que fica na tela. Então, ela é desenhada na tela. Vamos maximizar aqui. E esse cara a gente pode maximizar até lá embaixo, ó, sem medo. Vamos um duplo clique aqui. Vamos colocar esse resizing, que é o redimensionamento, certo? E vamos colocar um nome aqui, CC ALV. Ou seja, Custom Container do ALV. Vamos salvar. E a nossa tela está feita com esses dois carinhas aqui. Bacana. Então, como é que a gente vai fazer? Primeira coisa é o seguinte. A gente está intentando aqui, ou seja, nosso objetivo é criar um LV. E a SAP, ela mostra como fazer isso. Vamos na barra EC38. Estamos aqui. Olha que legal. Bcalv, underline grid, asterisco. A SAP tem, centenas de programas demo no ambiente dela. Então, todo ambiente que você estiver mexendo SAP tem dezenas, centenas e talvez até milhares de programas demo que te mostram esse tipo de o que você quer fazer.
Então, às vezes você esqueceu alguma coisa, você sabe onde está mais ou menos, você pega com referência. Vamos olhar isso aqui, ó. Olha quanto programa de grid que a SAP disponibiliza. Então, vamos pegar esse F1 aqui e dar um F8. Então, aqui tem a criação, certo? Tem um field cat. Vamos pegar esse 2. Aqui tem, ó, double click numa linha. Ó, que legal. Isso aqui é o conhecido drill down. Você dá um double click e ele exibe exatamente aqui. E é exatamente o que a gente vai fazer, certo? Mas vamos dar uma olhadinha aqui. 3. Olha, vou fazer assim. 2 LVs, tá vendo? Legal. Bacana. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada como é que ele faz. Então, aqui ele tem vários textos de forma explicativa sobre o que ele vai fazer, sobre o que o exemplo vai fazer. E aqui ele começa. Pá, 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 pá. Eu acho que ele usa o merge nesse cara aqui. Bacana. Então, ele coloca de uma forma meio complicadinha aqui. Vamos desmistificar isso aqui, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? A gente já criou essa subscreen aqui, ó. Subscreen, que vai receber a nosso critério de seleção. Então, para a gente efetivamente colocar isso na tela, a gente coloca call subscreen selection or selection including sai cprog beleza. Então, eu pedi para ele chamar nessa área de tela a tela 0001 desse scicprog. O scicprog é uma variável de sistema que referencia ao programa que está em execução no momento. No caso, este carinha aqui. Bacana. Se a gente tentar executar, vai dar dump porque essa tela ainda não existe. Então, como é que a gente vai criar essa tela? Essa tela aqui é uma que a gente cria pelo código. Vou salvar aqui. Vou entrar aqui. Eu posso criar um include só para essa tela de seleção ou criar aqui dentro do top, no caso deck. Selection, deixa eu colocar aqui, ó, criando tela seleção. Beleza? Criamos a nossa tela como uma tela de subscreen para a gente colocar lá no Screen Area. Beleza? Vou colocar a mensagem aqui, seleção. Ativei, voltei e a tela já existe. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, select options skid. Legal. Como é select options, ele vai dar um problema e vai dizer que não encontra esse objeto. Legal? Então, eu tinha falado para vocês que tinha que colocar
aquela questão de tables. SBook. Opa, SBook. E aí funcionava. Eu achava que o table servia para isso, mas estava errado. Na verdade, um rapaz aí do curso me falou, ó, dá para fazer assim também. Então, eu poderia fazer assim, por exemplo, SBook, type SBook. E ele funciona. Global W, por exemplo. E ele funciona. Entendeu? Então, aquele tables, você não precisa exatamente usar ele para isso. Ele só precisa de uma referência declarada no código para o select options. Bacana aí ter aprendido com o pessoal. Então, legal. Tem esse carinha. Vamos aqui colocar o texto. Ele tem no repositório, então que venha no repositório. Legal. Vamos sair da edição, ativar tudo. F8. Legal. Eu só não sei porque que não apareceu o outro. Oxi. Caraca, que loucura. Não tem nada a ver. Bom, ele deu um negocinho aqui. Vamos na tela. Vamos voltar aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Esse resize aqui estava como 1, então só vai aparecer 1 mesmo. Então vamos colocar aqui. Acho que 4 ou 3 tá bom. Vamos colocar 3. Ativar, voltar. E tran. Bacana, né? Então tá aqui a nossa seleção. E olha que legal. Quando a gente executar, a gente não vai para uma outra tela. Vamos colocar exatamente aqui o nosso ALV. Então vamos lá. Para isso, vamos fazer o seguinte. Quando ele entrar na tela, a gente vai criar o objeto ALV, certo? Então olha que interessante. Primeiro a gente vem aqui na declaração. Nós podíamos declarar aqui direto, mas a gente vai declarar dentro da nossa classe estática. Class data, M de parâmetro, O de objeto, alv, type refer to class grid. Beleza. Aí vocês vão perguntar, mas que diabo é isso aqui? Se a gente der um duplo clique, ele vai navegar para a SE24, onde a gente trabalha com objetos. E por que ele está na SE24? Para todo mundo utilizar essa classe. E ela tem uma porrada de coisa. Então ela está sendo herdada dessa classe, tem interfaces, não tem amiguinhos, tem, olha a quantidade de atributos que ela tem. Muita coisa. Deixa eu ver aqui se dá para pontear com duplo clique. Não. Tchau. Métodos, olha quantos métodos eu tenho. Eventos, a gente vai brincar com eventos. Types, que ele declara no próprio código. E alias, que seria, olha que bonitinho esse ícone, que seria com alias apelido, certo? Que bonitinho, né? Então vamos voltar. O que mais que a gente precisa declarar? Nós precisamos declarar o container. Virtual classe custom container. Bacana. Deixa eu dar uma olhadinha no programa standard, só para ver o que mais a gente precisa declarar, certo? Então,
Quando o programa entra, ele vem aqui. Deve ter um initialization aqui, talvez. Então, ele já entra aqui, pá, entrou na tela. Neste module P100, ele seta aqui o setPath status. E aí ele pergunta, ó, custom container, pá, 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 pá. O que mais que ele tem aqui? Evento. Ele tem... Voltar aqui. Eu copiei o que? O layout. Lembra do layout? Vamos colocar aqui. MW, layout e MT fieldcat. Ele vai reclamar porque não é permitido header line dentro de objeto. Certo? Até para evitar esse tipo de erro. Bacana. O que mais que ele precisa aqui? Aqui, ó. Ele tem 2 grids aqui. Vamos fazer o primeiro, certo? Certo. Bacana. Então, criamos aqui o nosso... os atributos que vai possibilitar a gente criar um nosso ALV por objeto. Legal. Então, vamos lá. Aqui na tela, no PBO100, a gente pega aqui e vamos colocar um método assim, ó. Main start ALV. Esse cara não existe, então a gente dá um duplo clique aqui no main. Vamos colocar aqui. E vamos implementar aqui, ó. Eu dei um duplo clique no start, ele migrou para a parte de implementação. Aí eu coloco aqui, match. Tá vendo? Com o Code Complexion aqui, ó, sinal com os modelos de código, eu coloquei. Vamos colocar aqui um check. Por quê? Eu vou verificar se o objeto custom container não foi criado ainda. Por que que eu faço isso? Porque como isso aqui está sendo chamado no PBO, todo evento que a gente clicar, ele vai cair ali de novo. E se eu crio um objeto, quando ele está vinculado com tela, seguido, sem destruir ele, ele perde a referência e fica no limbo. Você perde o acesso ao objeto. Não dá dump, não dá nada, mas você não tem interação. É como se o objeto ficasse totalmente morto ali. Então vamos verificar, vamos dar um create object. Legal. Olha que interessante. Nós estamos criando um objeto MOCC. O que é esse objeto? Vamos dar um duplo clique aqui e navegar até ele. Ele é um objeto do type refer to, ou seja, um objeto desse carinha aqui. Vamos dar um duplo clique nele. Ele migrou para a classe desse objeto, certo? A primeira coisa que a gente tem que observar quando a gente entra numa classe é: existe método constructor para este cara? Vamos procurar. O método constructor ele está identificado por uma machadinha, quer ver? Uma bigorninha aqui. E o nome constructor. Então, quando a gente criar o objeto, a gente vai ter que fornecer os dados do constructor se tiver parâmetro de interface. Vamos aqui em Parameters. E olha que interessante. Ele tem vários parâmetros na assinatura do método constructor. Vários parâmetros aqui. Quase todos são opcionais, tá vendo? Porém, tem um que não é opcional e que ele vai cobrar. Que é o que? Container name. Aí o que esse cara representa? Nome da tela para fazer o link ao container. Legal? Então vamos voltar aqui e quando dá o create object, vamos colocar aqui exporting container name igual ao nome do container da nossa tela.
Ativa, verificou a sintaxe e beleza. Para que precisa isso? É como se a gente estivesse construindo uma casa. A gente não pode construir a casa em cima do nada. A gente precisa fazer uma base para construir ela. O nosso objeto seria a casa e o nosso container seria a base. Então, no caso, por exemplo, de um quadro, o container seria a moldura e o quadro o objeto. Então, o objeto não pode estar flutuando assim no limbo. Ele tem que estar em algum lugar. E esse lugar, ele é um objeto que é um container. Bacana? Então, a gente precisa obrigatoriamente colocar o objeto de controle em algum lugar. E no caso, tem que ser num container. E esse container fica em algum lugar também. No caso, deste container, custom container, fica direto na tela. Mas tem alguns outros containers que a gente não precisa criar na tela. Por exemplo, este controle aqui, este container, é um docking container. Ele não precisou ser colocado na tela. É só você chamar ele que ele já empurra tudo para cá. A gente vai mexer com ele daqui a pouco. Legal? Então, criamos o container. Isso aqui é assim, é uma receita de bolo. Por isso que, nesse caso, é muito importante ler repetition. Por quê? Para aprender essa forma de conversar com a BAP. Entende? Ele tem uma lógica, mas o dialeto, a facilidade, ele vai com a repetição dos traquejos, né? E nem se você está treinando inglês, existe uma explicação para toda aquela concordância verbal e tal. Mas é a prática que vai fazer você pegar esse relacionamento, entender quando entra, quando não sai, quando pula, quando. Entendeu? Então, beleza, criamos o container, vamos criar o LV. Vamos criar o LV? Vamos dar uma chupinhada aqui como é que a SAP faz. Então, ela verifica se o container é inicial para que ele seja criado uma única vez na vida. Aí depois, ó, select data from table as flight. E aqui ele colocou um performance. Cara, ó, na boa. Olha como é feio esse programa. Esse programa é um demo tal, bacana, mas muito feio. Tá, enfim. Então, beleza. Aqui ele seleciona, certo? Então ele dá um perform select table as flight, changing a tabela de voo. A gente vai fazer um pouquinho diferente. Então ele criou o objeto container, exportando container name igual a esta variável. O ruim de colocar a variável assim é que a gente não sabe se ela é local ou global. Então a gente tem que dar um duplo clique e navegar aqui. A gente descobre que ela é global e tem esse valor aqui. Que valor bonito. Provavelmente esse valor está na tela, certo? Vamos voltar. Então criou. Ele deixou os exceptions. É sempre bom deixar pelo menos o exceptions others. Por quê? Porque se der qualquer outro, ele manda no others e não dá dump. Mas beleza. Aqui se deu algum erro, ele pergunta alguma coisinha aqui. Certo? Blá blá blá. E aqui, ó. Criar uma instância do controle LV. Então, ó, create object grid, exportando qual que é o parente, ou seja, qual que é a relação do aonde que esse alv grid vai ser instanciado. Ele precisa de um pai, de um porto seguro. Você não vai instanciar o LV em qualquer lugar. Pô, é sacanagem isso. Beleza? Você tem que cuidar com amor. Então, vamos colocar com amor. Vamos voltar aqui. Create object alv exporting e parent igual o quê? O nosso custom container. Depois da 20ª vez que vocês fizerem isso, vai ficar teta. Legal. Só que vai funcionar? Não vai funcionar, não funciona. Mas vamos ver como é que acontece. Opa, deixa eu desligar aqui. Ativar da raiz. E vamos dar um F8. Olha o que aconteceu, cara. Deu um dump. Beleza. Por que deu um dump? Porque a nossa implementação do método está incompleta. A gente não pode só criar ele e sair correndo. Ele precisa de mais coisa. Por exemplo, o fill the cat.
Então vamos voltar aqui, vamos chupinhar. Olha o layout fofo aqui, ó. Vamos pegar esse layout. Nosso caso é MW Layout. Ele está usando Grid Title. Grid Title igual Yeah. Bacana. E agora o método que define tudo. Tá vendo esse cara aqui, ó? Call method grid 1. Tem um método aqui que é o set table for first display. Aí você pergunta, pô, se eu pegar um objeto aí novo, como é que eu vou saber exatamente o que tem que startar, instanciar? Então, é por isso que a SAP disponibiliza para cada classe ou para as classes principais documentações que indicam exatamente o que precisa ser feito para que o objeto seja instanciado e que funcione completamente, certo? Você não tem exatamente como saber disso. Então, é por isso que a SAP coloca vários exemplos para você ter um caminho de conhecimento. Legal? Então, vamos fazer a mesma coisa. Aqui a gente tem algumas formas. No SAP mais atual, a gente já dá o nome do objeto, dá Ctrl espaço, ele já lista todos os métodos que tem. Como esse é o SAP um pouquinho velhinho, ele não faz isso. Mas a gente consegue usar o pattern aqui, ó. Olha que legal. No pattern tem uma parte de orientação objeto. Vamos marcar classe gui alve grid, certo? Qual que é o método? Set table for, deixa eu pegar aqui, beleza. Aí ele mandou com tudo, ó. Então o que a gente tem que fazer? Ele mandou esse me aqui, no caso a gente vai substituir, porque ele não sabe exatamente qual que é o objeto, né? Ele não tem como saber. Exporting, opa, blá 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 blá. Vamos ver. A gente pode passar a estrutura direto e ele lá dentro cria o ALV, certo? Vamos copiar essa estrutura sFlight aqui, que é a nossa tabelinha de voo. E aqui tem vários parâmetros. Ó, isLayout é o nosso layout. Opções de preço de impressão, grupos especiais, exclusão do toolbar, que são os botões lá, blá, 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 blá. Tchau. Changing, a nossa tabela, que a gente não criou ainda. Vamos colocar aqui mt sFlight. Nós não vamos usar o FieldCat Catalog e nem esses sorts aqui por enquanto. E o exception, é sempre bom deixar o order se der algum problema. Bacana. Vamos declarar essa tabelinha. Então, vamos aqui. Vou dar um duplo clique aqui, ó, na parte de implementação. Ele vai navegar para a definição. E a gente põe type beleza, vamos ativar aqui. Vamos voltar. Vamos ativar aqui. E vamos na parte hierárquica. Vamos ativar tudo. Vamos dar um F8 e voilá. Tcharam! Olha que bacana. Abriu o ALV. Aqui, ó, para nossa alegria. Vamos colocar o botãozinho verdinho aqui, ó. Vamos. Então a gente vem aqui, status, exec. Vamos confirmar, exec. Vamos pegar o objeto de execução. Confirma tudo, F8 como atalho. Vamos pegar este OK Code. Vamos aqui no 100, tal. Ó, tô indo rapidinho, mas vocês já vão pegar isso aqui.
É a mesma coisa, tá vendo? Botei lá, mexi no path status e peguei um código lá e coloquei aqui para tratar no saiu com. Bacana. Então, vamos executar. O que a gente vai fazer aqui? A gente podia chamar um perform select. Mas vamos fazer mais bonitinho, né? Select. Olha como fica muito mais elegante. Vamos aqui no main. Vamos colocar aqui mais um método estático e público. Vamos dar um duplo clique aqui no LCL main definition e vamos para o implementation. E aqui no final, vou usar o nosso atalhozinho aqui. Pá, fechou. Então, primeira coisa, vamos dar um refresh. Select from into table where param. Beleza, show de bola. Ops, vou ativar a raiz. Plim, ativei. Bacana, quando eu clicar em executar, ele vai cair aí. Vai selecionar e não vai acontecer nada. Por quê? Este objeto aqui, que contém o ALV, quando eu fiz a seleção aqui, este objeto não sabe que você selecionou. Apesar dele estar com essa tabela em referência, você tem que dizer para ele, ó, ALV, dá um refresh aí no conteúdo, porque senão a galera não vai ver o que foi selecionado. Então como é que a gente faz isso? Deixa eu voltar na edição. Call method mo_alv refresh table. Então, eu sei esses comandos aqui de cabeça porque eu já fiz isso aqui pelo menos umas 1000 vezes, certo? Mas beleza, vamos olhar o nosso programa aqui, ó. Aqui tem um set focus, aqui tem um evento que a gente vai criar. Ah, aqui ele já... Deixa eu ver. Então, aqui no caso aqui, ele seleciona os dados e depois dá esse set table for first display. Se você seleciona os dados antes e depois mostra, beleza. Aqui no caso ele só quer exibir uma única vez, né? Ele não tem a opção de refazer a pesquisa, ou não tem nem critério de pesquisa aqui. No nosso caso, a gente tem. O que a gente precisa fazer, não tem aqui, mas vocês vão pegar na manha, é esse método aqui. Se você olhar aqui, ó, dá um duplo clique aqui, vem aqui em hierarquia. Deixa eu procurar o método aqui. Então, na verdade, assim, de uma forma bem clara, se você quer que o objeto dê um refresh nos dados exibidos, você vai procurar por refresh. Aí vai ter um método refresh table display público. Então, tá na cara que é isso aqui, né? Bacana. Vamos ativar tudo? Deixa eu voltar aqui para a hierarquia. Vou ativar tudo. Opa, tô editando, saí. Ativei tudo. E vamos. Deixa eu reativar aqui, que ele é meio mongo. Beleza. Se eu processar aqui, tran. Olha que bacana. Então, agora eu tenho o controle do objeto. Ele não vai para uma tela lá que muda os botões, que muda tudo, você fica mal perdido. Não, agora você tem o controle. Eu quero que o controle ULV exiba aqui, dessa forma, neste local. Bacana? Olha que bacana aqui, ó. Que bonitinho. Legal, né? Gostaram? Então, mas a gente quer mais uma coisinha. Por exemplo, quando eu dou um duplo clique aqui, ó, não acontece nada. Por quê? Porque os objetos, eles têm uma parte que se chama eventos. Vamos navegar aqui, ó,
na raiz, declarações, e aqui no nosso ALV, vamos aqui na referência da EC24. Na EC24 tem uma aba que chama Eventos. E aqui tem todos os eventos que existem no ALV. Então, right click, left click, move control, resize, blá blá, blá blá, blá blá. Aqui tem o drop, blá blá, button click. E temos o double click aqui. Deixa eu procurar aqui. Click. Right click não. Left click não. Nossa, quanto clique. Double click. Bacana. Legal. Então, o evento, quando a gente coloca ele, o objeto fica como se fosse escutando. Então, o objeto estaria escutando cliques duplos. Se ele achar, ele vai executar alguma coisinha. Mas para isso acontecer, a gente precisa avisar o objeto a começar a escutar. Senão, vai passar batido para ele e ele não vai fazer nada. Então, vamos lá. Vamos avisar este objeto, o nosso objeto ALV, que a gente precisa do double click. Se a gente vier aqui no programa que a gente está usando como base, tem uma classe que ele criou aqui que é Event Receiver, certo? No caso, a gente não precisa criar uma outra classe. Vamos criar no próprio método estático. Como é que a gente faz isso? Então vamos voltar aqui para a raiz, vamos em declaração. Aqui na parte pública, vamos colocar um class method, dois pontos, e vamos colocar o quê? Opa, eu saí daqui, eu vou só mostrar para vocês. Classe GUI alv grid. Eventos. Aqui. Então, qual que é o evento? Double click off. Peraí, qual que é a sintaxe? Ó, o método que você vai colocar, for event. Cadê? For event. Eu geralmente dou ao meu método o mesmo nome do método do evento. Acho que faz mais sentido. Off. Importing. Então, olha aqui. Eu não sei porque que está isso, ó. O método duplo clique para o evento duplo clique desta classe, importando o quê? O que eu vou saber que está importando? Aqui, eu vou aqui em parâmetros. Eu vou saber que ele está importando tudo isso. Vou copiar os três, importando os três. Ponto. Beleza. O que ele vai falar é que falta a implementação desse método. Tudo bem. Vamos dar um duplo clique aqui na classe, aqui no definition. Opa. Aqui ele acaba perdendo a referência por algum motivo bizarro. Vamos aqui na raiz, vamos aqui na classe. Isso aqui é tudo falha do pacote no qual se encontra o nível do ABAP no Minisap, tá? São correções que a SAP acaba fazendo depois, mas a gente está nessa versão e ele acaba tendo alguns errinhos. Então vem aqui. Isso acontece bem frequente em cliente mesmo. O cliente não tem uma versão ou não atualizou tudo o que precisava, vira e mexe dá vários erros ABAP, assim. Não de compilação, mas de navegação. Então vamos lá. Vamos aqui no final. Vamos usar aquele... Ops, errei. Double click. Bacana. Vou colocar um breakpoint aqui. Vou sair da edição, vou salvar, vou ativar a... Beleza. A gente criou um método aqui, ó. Vou ver em declaração. Criamos esse método. Double click para um evento. Só que
a gente não avisou o objeto, não avisamos o objeto que a gente quer que ele comece a escutar esse carinha. Então vamos fazer isso. Como é que a gente faz isso? Se a gente der uma olhada lá no nosso programinha que a gente está olhando, ele vai na tela, vem aqui, cria o objeto e olha que legal. Ele dá um create object que ele criou na verdade uma classe para receber os eventos. Como a gente já estava numa classe, né, que no caso dele ele não estava numa classe assim. Como a gente criou uma classezinha para gerenciar a tela e todos esses controles, a gente já usou ela própria, o método dela própria. Então tem esse comando que é setHandle, o nome do método, para o objeto. Então vamos voltar aqui. Vamos no momento da criação, vamos aqui na tela 100, no PBO 100, Start ALV. Então aqui no final, a gente coloca o quê? Set handler me, eu nem precisa, double for mo alv, plim. Então aqui a gente passou para o objeto, ó, escuta o evento aí. Escuta o evento aí, mano. Deixa eu ativar a raiz aqui. Vamos ver se funciona mesmo. F8. Vou processar e vou dar um duplo clique. Olha que legal. Caiu aqui. Por quê? Porque o nosso objeto agora está ouvindo o nosso ALV. Certo? E aqui a gente tem até aquelas 3 variáveis que ele está passando. Se a gente olhar nessa aba aqui, ó, a gente tem 2 abas aqui, uma local e uma global. Na local, a gente vai ver exatamente o que está entrando aqui. Então, qual que é a linha? Ó, nós demos o duplo clique na linha 3. Qual coluna? FLDate. E aqui tem uma outra estrutura que tem o row ID de novo. Então a gente tem exatamente onde o cara clicou. Bacana? Então a gente tem o campo e a linha. É o que a gente precisa no caso de uma tabela. Bacana. Então, o que a gente vai fazer com esse duplo clique? Nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai tratar um pouco esses dados aqui. E tem esses valores aqui, tá vendo? Esses valores todos. A gente vai exibir aqui, ó, somente e. Nós vamos exibir somente e uma companhia aérea por uma conexão só. E vamos dar um duplo clique. Ele vai fazer o quê? Ele vai exibir ou um pop-up ou um docking container para exibir todas as outras listagens por companhia aérea e conexão de voo. Quer ver, ó? Então vamos voltar. Primeira coisa que a gente vai tratar os dados. A gente vem aqui em declaração, vamos aqui em select. A gente vai fazer exatamente o seguinte. Vamos colocar aqui um pool data. Declarei aqui a tabela e a estrutura com referência ao banco de dados. Beleza? Beleza. A gente vai passar esses carinhas aqui para cá mesmo. Ó. Vamos trocar as tabelas, tá vendo? Em vez de passar para a tabela principal, vamos passar para a tabela local. Vamos dar um loop na tabela local. Bacana. Vamos dar um move corresponde. Não, vamos dar um collect direto. Vamos ver como é que fica. Se não ficar ruim,
talvez não fique bom, mas pode ficar bom. O que a gente vai fazer vai ser um collect. Um collect ele vai pegar o valor. Talvez ele fique ruim porque ele vai criar várias chaves com tudo que é string. Mas vamos só ver como é que fica. Aí, ó, não adiantou nada. Tá vendo? Porque a chave teria que ser só esses carinhas aqui. Loucura, né? Então, isso vai exigir da gente criar uma outra estruturazinha aqui. Que é a estrutura... Na verdade, não é. Esquece o que eu falei. Ah, deve ter que criar tudo, né? Vamos criar uma outra assim, vai. Underline call, de collect. Senão a gente teria que dar um clear em todos os outros campos. E não tem um comando clear tudo menos este. Então, aqui. Opa. Já vamos ver só que a gente quer fazer esse collect. E vamos dar o collect aqui. Ele vai ter vários outros campos, porque a gente não está, digamos, manuseando o field cat, certo? Mas ele vai ficar tudo zerado. Então vai ter um campinho aqui, ó, tá vendo? O valor total. Isso aqui, na verdade, ele tinha aqui um occult. Hide. Por exemplo, tinha que aparecer só isso aqui, certo? E dá um duplo clique aqui, ele faz alguma coisa. Para a gente fazer isso acontecer, vamos fazer o seguinte. Em vez de a gente passar o nome da estrutura aqui, vamos passar o... Deixa eu ver se tem um merge aqui. Aqui tem. Nós vamos passar o comando o merge aqui, ó. Tá vendo? Eu tô vindo aqui. Deixa eu dar um declarar aqui. Pull. Eu tô vindo ali no programa de demo da SAP e chupinhando tudo. Ups. Beleza. Então o que eu fiz aqui? Eu declarei a tabela de FieldCat e declarei a estrutura do FieldCat. E em vez de passar direto, eu vou passar por aqui. Por quê? Porque é muito mais legal. Eu não sei se é esse o nome aqui. Ele vai chiar e vai pedir para me substituir. FieldCat log. Beleza. Então, ó, eu peguei, explodi aqui o FieldCat, vou dar um loop aqui. Então, aqui eu estou colocando direto para ficar mais claro. Então, olha que legal. Vou colocar também o e o currency também. Então, que legal. Quando for esses caras, eu não faço nada. Quando for... eu coloco esse carinha aqui no output. Bacana. Então, isso aqui a gente já brincou um pouquinho. Dependendo do campo, a gente vai tratar. A gente vai tratar para não exibir esse cara, certo? Activated. Processar. Ó, já apareceu os carinhas e
conforme o nosso select. Legal. Mas a gente ainda quer tratar o SBRC, o double click. Então, como é que a gente vai fazer isso? O que é conhecido como drill down. Quando alguém pede para vocês um drill down, é exatamente isso. Você clica e ele expande mais informação. Bacana. Então vamos lá. Vamos ver como é que ele fez. Aí a gente faz essa opção. Quando eu tenho um double clique, ele vai cair aqui. Opa, errei. Opa. Então ele cai aqui, ó. Pá, pá. Ele chama uma outra tela, tá vendo aqui? E essa tela é exibida como um pop-up. E nela tem a mesma coisa, ó, ele cria tudo de novo. Pá, 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 pá. Legal. Vamos fazer desse jeito, vai. Apesar que ficaria bacana. Opa. Ficaria bacana criar de uma outra forma. A gente pode criar o docking, mas vai ficar estranho. Pode criar aqui, talvez. A gente podia fazer também um split aqui, ó. Mas vamos fazer por partes. Primeiro, a gente vai fazer por objeto igual o standard. E depois a gente vai aprimorando, tá legal? Então vamos lá. Primeiro a gente vai criar uma tela aqui, ó. 0200, que é o drill down. Ele vai ser o modal dialog box. Aqui eu vou aproveitar e fazer direto aqui. E aqui é a mesma coisa que a gente fez 1000 vezes. Aqui eu vou colocar o OK para ficar bonitinho. Peguei qualquer atalho aqui e PF status está feito. E vamos fazer para o outro. Quer ver, ó? Eu nunca fiz isso, mas eu vou fazer. Case sai. Vamos ver. Case sai. Então, acho que ele não pegou aqui. Nossa. Aqui ele sai aqui. Case sai. Ah, ele confundiu com symbol. Vou ter que achar outro. Descrição, case. Underline, vai. Case. Olha que legal. Já montou para mim. Set screen 0. Leave screen. Bacana. Voltou aqui. Então, quando a gente der o double clique, onde está o double clique? Double, vou procurar por aqui, ó. Clique. Achei. Em vez de eu colocar esse breakpoint paste aqui, eu coloco cal screen 0200 starting at 1010. Eu vou ativar tudo e já vou
tentar processar. Não vai aparecer o LV, tudo bem, mas pelo menos ele vai dar um... Ó, que coisa horrível. Parece um olho. Bacana. Vamos entrar na tela. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. O que a gente fez lá. Então, isso aqui é uma coisa que não daria para fazer com a função, porque a função ela explode a tela inteira e te arrebenta. A gente coloca um tamanho aqui, vamos colocar um container. Vamos colocar cc drill down. Certo? Vamos deixar assim mesmo. Vamos embora. Vamos colocar um módulo aqui. Start alv drill down. Acho que drill down tem 2 L's. Vamos declará-lo no PVOPI. E agora a gente vai criar ele, certo? Que é o mesmo jeito que a gente criou o outro. Só que no caso aqui, a gente fez uma declaração aqui que ela é estática. E ela não está exatamente orientada para que a gente reaproveite isso aqui. Certo? Então o que acontece? Por ser métodos e atributos estáticos, a gente não consegue instanciar 2 vezes. O que seria muito bom. Porém, quer ver? Vou fazer uma coisa. Vou tentar aqui. Vamos ver o que acontece. Para aí, voltar aqui. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Essa classe DrillDown, eu herdei de cima. Eu nunca tinha feito uma herança de uma classe com tudo estático. Vamos ver como é que fica. E vamos colocar a implementação, certo? Caramba, que loucura. Então vamos lá. Na 100, a gente tem aqui esse start alv, que é exatamente isso aqui. Então a gente vai pegar aqui no 200 e colocar aqui start alv drill down. Certo? Vamos criar este método aqui. Vamos colocar ele aqui. Bacana. Ele vai startar o ALV. Vamos ver como é que vai ficar. Deixa eu voltar aqui para a tela 100. Eu vou pegar aqui, ó, Start Alv. Vou copiar tudo. Vem aqui no 200. Vou copiar tudo. Porém, eu vou trocar... Não, aqui... Pera aí. Errei, peraí, errei. Deleta. Voltem. Por quê? Eu vou aqui na tela 200, Start, e não é mais essa classe, certo? É Drill Down. E não é mais este método aqui. Viu? Deixa eu deletar esse método. Vamos ficar só com esses caras, porque assim, o que eu fiz? Eu fiz uma herança dessa classe. Então, eu preciso do mesmo método aqui. Certo? O que eu vou fazer aqui? Opa, Start Alvo somente. Olha que legal. Porque eu herdei dele, então ele ficou com o mesmo método. E ele vai entrar aqui de novo, outra vez, mas não vai ser drill down. Sei lá o que vai acontecer aqui. Porém, o que a gente vai fazer?
Vamos redefinir ele, vai. Public section. Nós vamos redefinir esse método e para isso a gente tem que vir aqui no class e colocar aqui. É verdade. Ele está falando aqui, ó. Você pode redefinir o método, mas você não pode mudar a categoria. É verdade. Class method. Se ele é estático. Ah, que safadinho. Isso aqui eu não sabia. Eu mudei para estático e ele fala, ó, você não pode redefinir métodos estáticos. Verdade. Realmente faz sentido não poder definir métodos estáticos. Ou seja, eu vou pegar tudo isso aqui que eu fiz agora e vou jogar no lixo. Certo? Esquece tudo isso. A gente vai efetivamente ter que criar um drill down aqui. Então eu vou criar um método aqui. Opa. Main. Então eu vou criar dessa forma para a gente fazer o seguinte. A gente está utilizando a classe, certo? Mas nós não estamos utilizando ela com o poder dela. Por ter sido criada estática assim, ela acaba não tendo a sua vantagem. E para mudar agora fica muito difícil. Então vamos continuar assim. No próximo eu faço essa questão da redefinição. Então vamos lá. Então eu vou fazer a definição desse método aqui. Por exemplo, aqui. Start. Para conseguir criar um outro ALV, eu vou vir aqui, deixa eu ver. Copiar aqui, ó. Vou copiar tudo. Voltar, vou copiar. Tá vendo? Eu estou duplicando o código porque eu não criei uma instância. Mas tudo bem. Vou voltar aqui e vou criar uma outra. Ó, olha quanto eu estou duplicando, cara. Quanto que eu vou ter que duplicar porque eu não instanciei o bichinho. Beleza. Isso aqui vai ser bom pra gente compreender. Então, eu vou aqui na tela 200, aqui em Start Drill Down, esse carinha aqui. E na verdade eu vou colocar Drill Down. Colocar em todos os objetos. Tá vendo? Esse é o tipo de trabalho que a gente não vai ter quando a gente usar legalzinho a orientação objeto. Até caiu a calhar isso aqui. Então imagina que eu tenha que criar uns 5 OLVs. Vou ter que criar 5 vezes a mesma coisa. Legal? Deixa eu ativar tudo aqui. E essa tabelinha que está fazendo de referência, a gente vai fazer o seguinte. Quando ele chamar, a gente vai... Ah, isso aqui precisa também. A gente precisa alterar o nome. Esse cara aqui está se alve, se drill down. Então ele vai tentar chamar um container que não existe na tela. Beleza. Então aqui a gente está no start drill down. Deixa eu comentar esse cara aqui, que é o nosso start do double click. Aqui, ó. Certo? Double click. E ele manda esses carinhas. O nosso double click está mandando a tela inteira. Só que a gente precisa mandar para a tela também qual que é o car ID e o con ID quem está se a gente está querendo que ele abra quando ele chamar essa tela, certo? Então vamos fazer o seguinte, ó.
Por exemplo, vou fazer diferente. Não, vou fazer diferente também. No double clique ele tá mandando error, é column. Opa. Vamos fazer o seguinte, vamos declarar um cara aqui, ó, chamado class data. O que ele faz? Não, não consigo achar. Type i int 2. Caraca, i. Ela tem que ser type. E esse cara aqui, a gente vai setar com bacana. Quando ele chegar aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. Apagar aqui. Dentro do alv drill down, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a seleção, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou ler da tabela lá que a gente deu do clique qual é o valor. Então, então ele selecionou aqui só aqueles carinhos que a gente quer. Criou o container, criou o LV. A gente dá uma diferençazinha aqui. E aqui, a gente não precisa mais desse cara aqui. Por quê? Porque a gente quer que exiba agora todos os campos. Talvez não precisaria exibir o cara ID com ID. Certo? Esse cara você precisa. Entenderam aqui? Others. Tira. Deixa ele fazer aqui. E não vai ter double clique para esse carinha aqui. Então vamos lá. Legal. Uma coisa. A gente não pode deixar que ele fique criando o objeto toda vez. Porque se criar, a gente perde nós perdemos o objeto. Então, tá vendo que tem um check aqui? Vamos tirar daqui, certo? Vamos colocar aqui e vamos colocar if. Então, se o objeto container for inicial, ele cria tudo isso aqui, ó. Else, ou seja, se já está criado, o que ele vai fazer? O método refresh table display. Ou seja, atualizar a informação da tabela. Assim, a gente evita que ele fique criando várias vezes e só faz a seleção aqui, certo? Vamos ver como é que fica. F8, processa. Olha que legal. Tchau. Fechou. Então, eu quero, por exemplo, aqui a gente não botou valor. Eu quero, por exemplo, todos os carinhas desta companhia aérea, desta rota de transporte aqui. Rota de transporte. Desta rota aqui, ó. Plim. Desta aqui. Desta aqui. Olha que bacana.
Legal? Então nessa aula é isso que eu queria mostrar. A gente já vai começar realmente a trabalhar com objeto. E na próxima a gente vai fazer um split aqui e começar a trabalhar com a questão de herança de objeto. Que daí a gente faz um LV, só herda o outro, altera o que tem que alterar e vai ficar bem mais fácil. Beleza? É isso aí, um abraço, FOI, fui!